crianças, eu sou a Tia Salma, estou mais uma vez aqui com vocês para estudarmos a palavra. Estou muito alegre, viu? Na semana passada, nós aprendemos com a Tia Creuza, através da vida de Pedro e de Cornélio, que Deus não faz acepção de pessoas, que para Deus somos todos amados. A Tia Creuza mencionou um versículo bastante importante para nós, que está lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 35, que diz assim: pois ele aceita a todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Então isso está bastante claro que Deus ama a todos, independente da sua raça, independente da sua posição social, independente de qualquer outra coisa. Somos todos amados por Deus. Não é verdade, crianças? Então, vocês já pararam para imaginar como, o Evangelho saiu ali da região da igreja primitiva e se espalhou para o mundo afora? Porque nós temos aí vários continentes, e em cada continente nós temos vários países, e em cada país temos várias cidades, e em cada cidade muitas pessoas, Então, há muitos anos atrás, existia um homem chamado Robert Cayley. Este homem, ele nasceu na Escócia, E ele era de uma família rica, uma família com condições financeiras. E ele estudou medicina, era um homem temente a Deus, mas na fase adulta, já exercendo a profissão de médico, já trabalhando, ele teve a oportunidade de conhecer o Evangelho. Uma paciente revelou a ele sobre o amor de Deus, sobre o verdadeiro Evangelho, sobre o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Foi a partir deste momento que a vida do Dr. Robert mudou. Nasceu no coração dele um desejo muito grande de anunciar as boas novas, sair da região da Escócia, onde ele nasceu, e sair pregando o Evangelho para as pessoas. Porém, o Dr. Robert era casado com a Margaret, e a Margaret tinha uma saúde bastante debilitada, o que impossibilitava de ir para a China, que era o desejo dele, era o desejo de pregar o Evangelho na China. Como era bastante longe e a viagem demoraria bastante, Então, eles resolveram ir para a Ilha da Madeira, que é uma ilha pertencente a Portugal. Lá se fala português. Você já ouviu falar sobre a Ilha da Madeira? Então, crianças, foi para lá que o Dr. Robert se mudou com a Margaret para pregar o Evangelho. Chegando lá nessa ilha, o Dr. Robert foi consagrado a pastor, Ele recebeu o título de pastor e continuou pregando o Evangelho, trabalhando como médico também, e sofreu várias perseguições das pessoas ali daquela região. Algumas pessoas não queriam que ele anunciasse o Evangelho, não queriam que ele continuasse pregando o Evangelho. Mas o Dr. Robert não desistiu. Houve até um momento que conta a história que a casa dele foi queimada, simplesmente pelo fato dele estar falando sobre Jesus. Ele passou por muitas dificuldades. Pense, crianças, ele saiu dali do país dele, da cultura dele, para viver em outro lugar, numa outra cultura, num país totalmente diferente, com costumes diferentes, falando um idioma diferente, deixando para trás aí os seus amigos, seus familiares, mas com um desejo enorme no coração de fazer a vontade de Deus. Com o passar do tempo, crianças, a Margaret faleceu, A saúde dela era bastante fraquinha e ela faleceu. Um ano, mais ou menos, depois que a Margaret faleceu, o Dr. Robert, ele estava na Palestina, trabalhando e pregando o Evangelho, quando ele teve a oportunidade de conhecer uma jovem chamada Sara.
Sara era inglesa, ela nasceu na Inglaterra e a sua família era uma família temente a Deus. Sara tinha um irmão que estava bastante doente, ele estava com tuberculose, né? Saúde bastante debilitada. E falaram para o pai da Sara que existia o Dr. Robert na Palestina e que ele poderia ajudar. Foi aí que a família saiu da Inglaterra em direção à Palestina. Foi lá na Palestina que a Sara conheceu o Dr. Robert. Passando algum tempo, eles se casaram e se mudaram para os Estados Unidos. Continuaram pregando o Evangelho, continuaram anunciando as boas novas, né? A Sara tinha várias habilidades artísticas, pintura, música, né? E ela ajudava o seu esposo a pregar o Evangelho, utilizando as suas habilidades também. Com o passar do tempo, eles ouviram falar sobre o Brasil, o nosso país. Foi aí que eles decidiram sair dos Estados Unidos em direção ao Brasil. Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles foram para a região de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Lá eles foram morar numa casa grande, bonita, né? E continuaram anunciando as boas novas. Na primeira reunião que eles tiveram, né, falando sobre Jesus naquela casa, eles tiveram 4 crianças e eles contaram para essas crianças a história de Jonas. A história nos conta que ali surgiu a primeira igreja evangélica no Brasil. E essa igreja, ela recebeu o nome de Igreja Evangélica Fluminense. Foi aí que surgiu a primeira igreja evangélica aqui no nosso país. O Dr. Robert continuou pregando o evangelho, também continuou sendo perseguido, né, por algumas pessoas que não desejavam que ele anunciasse o amor de Deus, mas ele não desistiu. Ele continuou na sua missão. Permaneceu aqui no Brasil por muito tempo, mas depois ele voltou para a Escócia junto com a sua esposa Sara. Com o passar dos anos, ele faleceu e depois de algum tempo a Sara também faleceu. Eles já faleceram velhinhos assim, né? Já de idade, mas não desistiram da missão de pregar as boas novas, não desistiram de anunciar o amor de Deus. Crianças, essa história é muito importante para nós como um exemplo. Precisamos também pregar o Evangelho, pregar o amor de Deus, seja na nossa escola, seja na nossa cidade, no nosso bairro, né? Seja onde for que sejamos, precisamos anunciar o amor de Deus, para que as outras pessoas também conheçam o nosso amado Jesus. Crianças, é tão importante cumprir a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Gostaria muito, né, de compartilhar essa história com vocês e foi muito bom conhecer mais sobre a vida do Dr. Robert, da Margaret, da Sara, né, do surgimento da igreja evangélica aqui no nosso país. E eu tenho um desafio para você. O desafio dessa semana é você pesquisar e descobrir o nome de pelo menos um missionário que a nossa igreja Odre Novo apoia. Um missionário que está em campo e que a nossa igreja está apoiando. Faça essa pesquisa e traga no sábado, na nossa aulinha virtual, tá bom? Aproveitando, ore por este missionário que está em campo. Lembre-se da história, né, da vida do Dr. Robert, da Sara e da Margaret, que deixaram o país deles lá na escola, a Sara, a Inglaterra, para cumprir a vontade de Deus. Lembre-se, né, o que eles passaram para que hoje, né, muitas pessoas, inclusive nós, conhecêssemos o Evangelho, tá bom? Ore por esses missionários, coloque eles diante de Deus, peça que Deus os guarde, os proteja, supra as necessidades de cada um deles.
tá bom, crianças? Vamos orar juntos e agradecer a Deus por conhecer mais sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre o amor de Deus? Então feche seus olhos e vamos orar juntos. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor Jesus, pelo teu amor, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua proteção. Obrigada, Senhor, porque existem pessoas que estão atentas ao teu chamado, obedecem a tua voz, Senhor. Anuncia o Evangelho, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por cada missionário que está em campo, Pai. Guarde a vida deles, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu cuidado diário sobre nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, crianças. Fiquem com Deus, uma semana abençoada. Nos encontraremos no sábado na nossa salinha virtual. Pesquise o nome dos missionários, tá bom? Beijo!